Boa tarde, gente. Então, mais uma vez, estamos aqui nas nossas atividades remotas. Eu espero que todos vocês estejam bem e eu mais ainda com saudade de vocês, daquele contato. E espero que vocês estejam estudando. Eu espero que vocês já tenham criado o hábito de estudar nessa pandemia. E eu tenho certeza que vocês estão estudando, não é verdade? Então, não vou nem precisar dizer que para melhorar a nossa comunicação é importante que as câmeras estejam desligadas, os microfones, até para melhorar o consumo do pacote internet quem está usando, tá bom? Então, quem for falar, tá bom? Quem for falar, coloca lá no chat. Eu estou vendo aqui quem está aqui do lado perguntando alguma coisa, ou então liga o microfone e a gente vai estar aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, na nossa última aula, nós começamos o estudo dos poliedros, tá bom? Nós definimos qual era a diferença de poliedros para polígono, tá? Polígono são vários lados, poliedros são várias faces, tá bom? Onde na primeira aulinha a gente aprendeu o que é, lembrou, não aprendeu, só lembrou o que é ponto, reta e plano. E esses três elementos eles se transformaram em novas definições. O ponto a gente chama de aresta, o ponto chama de vértice, a reta chama de aresta e o plano a gente vai chamar de face, tá ok? Então, vamos aqui, ó, compartilhar a nossa tela. Por favor, peguem o livro de vocês, vai lá. Enquanto eu vou compartilhar minha tela, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, lápis, borracha e o caderno, tá bom? Levanta, levanta, que tem gente, eu tenho certeza. Minha consciência, o programa aqui de computador está dizendo que tem gente aqui que tá só mesmo ligou o celular e tá no meio da rua, deixou o celular o abertado aqui só falando. Eu deixa eu compartilhar aqui a tela. Tela inteira. Bora aqui. Bem, gente, na nossa última aula, tá? Nós falamos de poliedros. Está aqui o livro, olha, é bom que ele fica até aqui registrado. Eu disse resolver, página 41. E está lá no Google Sala de Aula, o 41, tá bom? Então, eu tenho certeza que todos vocês responderam, não tiveram dificuldade, tá certo? E aí, ó, na nossa aula de hoje, aí aqui tem os poliedros de Platão, tá ok? Consequência do estudo. Na aula de hoje, nós iremos falar de área das figuras planas. Eita, fica aqui, bem aqui, tá. Área das figuras planas. Por que, teacher, que nós iremos estudar a área das figuras planas? Lembramos que vocês já sabem isso daqui, tá bom? Então, por que vai ser preciso? Porque nós iremos trabalhar com faces, faces poligonais. E muitas dessas faces cabe você conhecer a área das figuras planas: retângulo, quadrado, do losango, do trapézio, do círculo, tá certo? Então, quem tiver dificuldade, tá certo? Pode ligar o microfone e ligar e perguntar. Só tem 14 pessoas nessa sala. Rapaz, na última aula tinha 40, hoje tem 14. Jesus, mas tá ficando bom, viu? Então, bora lá. Gente, área das figuras planas. O que é que se entende por área? Área é exatamente tudo aquilo que vai ser delimitado pelos lados de uma figura, tá certo? Então, a ideia de área, ela teve um começo histórico, tá certo? Aqui do ladinho, ó, ele dá uma característica histórica, tá certo? Exatamente do que tem a ver com estudo de áreas. Ele fala da ideia dos agrimensores, tá? Os agrimensores, eles são profissionais que vão estudar a área de figuras planas, medir, calcular possibilidades máximas, tá certo? E isso aconteceu muito na civilização egípcia, onde as enchentes eles deixavam de delimitar os terrenos. Então foi aí que a partir de então eles começaram a perceber que poderia existir uma relação de estar medindo distâncias e a partir daí não precisar mais estar sempre utilizando métodos arcaicos, tá bom? Então, quando se fala em área de figuras planas, é um conteúdo bem interessante,
porque várias pessoas ou vários profissionais têm os seus próprios tipos de área das figuras, tá bom? Que às vezes elas são bem certas. Eu quero que vocês liguem o microfone e me digam, vocês sabem o que é uma linha de roça? Não. Ouviram falar? Sei. Já? Já ouvi falar. Marcos, o que é uma linha de roça? Ou quem sabe, fala, liga o microfone e fala. É a linha que a gente fala plantar, né? Uhum, mas você sabe que uma linha de roça significa uma área plantada. Você saberia Aham. qual é o tamanho dentro das unidades de medida, milímetro, centímetro, metro, quilômetro ou qualquer uma outra? Depende, Alguém se for sabe? milho, se for feijão. Everson, colocou Professor, sim. Explica aí pra gente. professor, que eu sei, parece que uma linha é um terço de 1 hectare. É um terço de um hectare, muito bem. Mas vocês sabiam, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Uma linha de roça é uma área quadrada. Professor, não é um terço, não. É um quarto. É um quarto. É um Então, terço para ou um que quarto? seja um quarto de um hectare, É um um quarto. hectare já é uma outra área. Vocês sabem o que é um hectare? Um hectare nada mais é um quadrado de 100 metros. 1 metro. Por quê? Por Um metro 100 quadrado. metros. Então, significa dizer que aqui vai ter uma área de quanto? 10 mil, o 10 quê? mil metros quadrados. Metros quadrados, tá certo? 100 por 100. Então, uma linha de roça, no seu entendimento, linha é uma coisa reta, né? Não, mas linha de roça tem a ver com área. Salvo engano, uma linha de roça é 60 por 60. 60 de comprimento, 60 de largura, tá bom? Salvo engano. Existem as medidas agrárias, existe o alqueire mineiro, o alqueire paulista, tá bom? O hectare, que é exatamente essa medida que a gente está comentando. Então, gente, estudar a área das figuras planas é tipo um cálculo intuitivo. Nesse momento, se você olhar para a parede da tua casa, tenho certeza que aqui tem que estão olhando é para o teto, que estão deitados, mas tem uns que estão olhando para a parede. Então, olha só, se a gente olhar para a parede, vocês vão ver que essa parede, ela ocupa um espaço. E se você chamar um pedreiro, por exemplo, para rebocar essa parede, se não for rebocada, ele vai cobrar por metro quadrado. Como é o cálculo que ele vai fazer, hein? Vocês sabem me dizer? E ele vai acertar. Você vai comprar tanto de cimento, tanto de areia, porque são tantos metros quadrados essa parede. O que é que ele faz? Ele simplesmente mede o comprimento vezes quem? A largura. Bem, gente, a Altura. ideia. Quem está com o microfone ligado, por favor, desliga. Então, se eu pegar uma figura, basta que eu meça a medida do comprimento vezes quem? A altura ou largura, tá bom? Então, isso é uma condição simples. Mas se você perguntar a um pedreiro ou qualquer um outro operário da construção civil, se você perguntar como é calcular a área de um quadrado, de um retângulo, ele não vai dizer base vezes altura, lado vezes lado. Ele vai medir um pelo outro, comprimento vezes a largura. Ele sabe sim. A sua necessidade fez com que ele chegasse ao ponto de conhecer. Mas se você perguntar, e como é calcular a área dessa figura que é um triângulo? Um losango, vocês sabiam que ele vai acertar? Então, ele tem as suas técnicas. Então, aqui nós iremos aprender como é que são essas fórmulas, essas expressões algébricas que irão calcular cada uma dessas figuras. E eu tenho certeza que vocês reconhecem um retângulo, um quadrado, um triângulo, um trapézio, um círculo, tá ok? Então, a primeira delas que nós iremos estudar é a área do retângulo e a área do quadrado. A gente já comentou bastante. A área do retângulo e a área do quadrado é simplesmente você multiplicar as duas dimensões dele, base, altura, comprimento, largura, tanto faz. Então, olha só o que ele já diz no livro. Você já estudou e vocês já estudaram, tá bom? A gente vocês vê isso aqui na física, na química, na própria matemática, na geografia, tem área, tá certo? Então, ó, considere um quadrado de lado 1. Podemos decompor o quadrado em n ao quadrado quadradinhos. Então, se esse quadrado aqui, o que é um quadrado? É um quadrilátero que possui todos os lados o quê? Iguais. O todo se refere a 4 lados iguais. Então, se ele tem lado 1, aqui também tem o quê? Ou tem que apagar aqui, é pincel. Olha só. Então, se aqui tem lado 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui também é quem? 1.
Então, como ele não deu a unidade, se aqui for centímetro, 1 centímetro, então todos os outros também serão o quê? 1 centímetro. E a área desse quadrado seria 1 base vezes a altura. Só que no quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, é lado vezes lado, que vai ser quanto? 1. Nesse caso, centímetro o quê? Quadrado. Não esqueçam, porque aqui é 1 centímetro vezes 1 centímetro. 1 vezes 1 é 1. Centímetro vezes centímetro conserva a base, soma quem? Os expoentes, tá ok? Então, alguém tem dúvida, gente, na área do quadrado? Acho que não. E a área de um retângulo? Ora, um retângulo é A vezes quem? Vezes B, tudo bem? Então, olha só aqui, a área de um retângulo, qual é a diferença do retângulo para o quadrado? O retângulo, ele vai possuir os lados opostos congruentes, tá certo? Aqui no quadrado são os 4 lados que são o quê? Congruentes. Se esse lado aqui embaixo mede A, esse aqui também vai medir A. Se esse lado aqui mede B, esse daqui também vai medir quanto? B, tá ok? Então, o quadrado é a mesma condição, A vezes B, então só que B é A, aqui vai ficar A elevado a 2, tudo bem? Gente, é importante, ó, ele até colocou, lembre-se que todo quadrado é um retângulo, porque todas as características de um quadrado são de um retângulo, mas nem todas as características do retângulo vão ser de um quadrado, tá bom? Então, lembre-se dessa característica. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Gente, pode, se tiver com dúvida, por favor, falem, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é o quê? É a ideia de perímetro. Perímetro. O que é o perímetro, hein? O que é o perímetro? Liguem os microfones. O que é o perímetro? A área vezes a altura? O perímetro Perímetro é a parte soma... periférica do. diga. Perímetro é a parte É a periférica soma do. da medida dos lados, tá bom? O perímetro é a soma da medida de quem? Dos lados, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho aqui um retângulo. Tchan, tchan. Gente, eu tô aprendendo a escrever nisso daqui. A letra tá ficando menos feia. Se aqui, esse lado mede 5 centímetros e esse lado aqui é 3 centímetros, attention, please, por favor. Quanto é a área desse retângulo? Quanto é a área desse retângulo? A área. A área desse retângulo, meu povo. Bora 15, ali, 15. falem. 15. Seria base vezes a altura. Então, 5 vezes 3, que seria 15 centímetros quadrados. O que é o perímetro? Gente, o perímetro é representado pela expressão 2π, tá ok? Por que, teacher? Eu vou já explicar por que é 2, tá? Olha só, tá muito distante isso aqui. Vou já começar a errar, tá? Então, o perímetro é representado pela expressão 2π. E, gente, quem é o perímetro desse retângulo? Hã? Hã? Bora? Quem é o perímetro dele? Será que minha internet caiu? Ou a de vocês? O 5 e o 2? Perímetro. Perímetro não é a soma da medida dos lados? Então, se esse lado aqui mede 5, esse aqui também vai ser quanto? 5 centímetros. Se aqui é 3, aqui também vai ser quanto? 3 centímetros. Então, o perímetro, tá? Eu vou destacar bem que é assim, ó. O perímetro vai ser 5 mais 3 mais 5 mais quem? Mais 3. E o perímetro será 5 mais 3, 5 mais 5, 10. Mais 3, 13, mais 3, 16. 16, qual é a unidade, hein? Qual é a unidade? Qual é a unidade do perímetro? Se eu estou trabalhando o comprimento, então vai ser 16 o quê?
centímetro. Cuidado, não coloque quadrado, porque quadrado é o quê? É área. Tudo bem? Observa aqui, ó, 2. E essa figura aqui? Tchom, tchom, tchom. Oh, mas tá quase lindo. É Imagina cagado. aqui um quadrado. Esse quadrado aqui tem lado 4 centímetros e esse aqui tem lado 4 centímetros. É um quadrado. Quanto que é a área desse quadrado? 16. 16. O quê? Olha. Metros, centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Quem é o perímetro? Quem é o perímetro? 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Seria o quê? 4 mais 4 mais 4 mais quem? Mais 4, que vai dar o quê? 16 o quê? Centímetros, tá bom? Gente, no quadrado foi coincidência a área coincidir com centímetro? Primeiro, não tem nada de coincidência, que a área é centímetro quadrado e o perímetro é quanto? 16. Eu quero que vocês lembrem, porque vai ser utilizado bastante o quadrado e é dado perímetro, é dado do quadrado ou do retângulo, tá ok? Uma outra informação importante, gente, em relação ao quadrado, é da medida. Alguém está com dúvida nisso? Sim ou não? Tá tudo on ou off? Tá on, né? Muito bom. Então, galera, uma coisa que é importante vocês saberem, mas ficou quase torto, é a relação à diagonal de um quadrado. Vocês lembram como é que calcula a diagonal de um quadrado? A fórmula? Olha só, deixa eu pegar essa figurinha bem aqui, ó, colocar aqui, ó, tchan, tchan, e aqui, ó, tchom. Aqui, ó, lembra que um quadrado, cada É ângulo só interno fazer o teorema de Pitágoras. muito bem, muito bem. Aqui é A, aqui é A e aqui é quem? A medida da diagonal, tá bom? Observa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, pois esse ângulozinho bem aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, nele eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que Pitágoras. aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter o quê? Quem é a hipotenusa? É o D. Então, D ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado mais quem? Mais A ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quê? Ao quadrado. Jogando para cá, esse diagonal ao quadrado vai jogar para a raiz de quem? 2A elevado a quanto? A 2. Como é multiplicação, corresponde radicando com índice. A diagonal é quem? A raiz de quanto? A raiz de 2. Em que o A representa o quê? A medida do lado. A medida do lado. Teacher, não entendeu? Entendei sim. Você entendeu sim. Como assim, professor? Qual é a medida da diagonal desse quadrado? A diagonal não é a raiz de 2? Deixa eu apagar esse A aqui. Ou A feio, tá? Deixa eu escrever de novo aqui. Então, ó, quem é a diagonal? A piorou. Vai ficar. A raiz de 2. O que é que representa o A, né, amigo do lado? Então, quem é o A aqui nesse quadrado, gente? 4. Então, a diagonal vai ser 4. Raiz de quanto? 2. O quê? Centímetros. Tudo bem, gente? Vocês estão lembrados de já estudaram isso aí? Não sei nem por que eu estou falando isso aqui devagarzinho. Eu devia ter pro lado. Tá Professor, ok? você tá escrevendo aí com mouse, é? Não. Estou escrevendo com caneta. Ah, Olha, ó. tá. Numa mesa digitalizadora. Porque se fosse com mouse, É o que vocês deu estão ruim. vendo? Não, é porque com o mouse fica mais feio ainda, tá bom? Pois é. Gente, o paralelogramo, tá bom? O que é um paralelogramo? Um paralelogramo nada mais é do que um retângulo todo torto assim, tá bom? Olha só, como é que eu encontro a área de um paralelogramo? Sinto o clima. Tá bom? Vou chamar ele aqui de A, B, C e D. Meus amor, pelo amor de Deus, isso daqui representa quem? A base
E, pelo amor de Deus, nunca diga que isso aqui é altura, tá certo? Pois para que seja altura, deixa eu pegar uma cor de destaque aqui. Para que seja altura, tem que ligar o vértice até o lado oposto, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Gente, imagina só agora que eu vou meter uma tesoura aqui, ó, tchom, 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 bem aqui, ó, onde eu tô passando aqui, ó, a seta. E aí eu puxo ele para cá, ó. Tan, encaixo bem aqui, ó. Tan, 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 tan. Então, observa que a figura que eu formei foi de exatamente o quê? Foi de exatamente um retângulo. Esse pedacinho aqui, ó, esse aqui, ó, deixa eu botar até aqui, ó, destacado aqui, ó. Esse pedaço aqui é exatamente esse, tá bom? Olha só. Então, nós temos o quê? Que a área do paralelogramo é coincidente com a área de quem? Do retângulo. Logo, a área do paralelogramo vai ser quem? Base vezes quem? Base vezes a altura, tá ok? Que é exatamente o que está sendo colocado aí. Tá ok? Tá tranquilo, gente? Paralelogramo é como se fosse um retângulo torto, aí eu giro ele assim, ó. Então ele volta a ser um retângulo, tá ok? Alguma dúvida? Não, né? Beleza? Vamos passar adiante. A Lucas, área do... Diga, meu pai. você pode repetir a explicação ali? Que eu não entendi direito. Tá ok. Meu pai, nós estamos aqui no paralelogramo. A primeira coisa, o que é um paralelogramo? Tá? Pelo próprio nome está dizendo, eu vou ter os lados opostos paralelos e de mesmo tamanho, tá ok? Então, como é que eu faço para encontrar a área dessa figura? A área dessa figura, se você observar aqui direto, ó, imagina só aqui fechado, nós vamos ter um retângulo. Eu vou fazer isso, ó. É como se fosse uma mesa assim com as pernas tortas, tá bom? Aí eu fico jogando ela para um lado para o outro, tá? Então eu vou fazer isso, tá ok? Então, essa figura eu posso trabalhar ela da seguinte maneira. Aqui é a base e a altura vai ligar o vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, tá ok? Então, eu recorto aqui, eu tiro esse pedaço aqui, eu pego uma tesoura e corto daqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá ok? Eu passo uma tesoura aqui, ó. Aí eu pego esse pedacinho aqui que eu cortei e encaixo aqui. Aí eu pego essa figurinha que eu cortei e encaixo ela aqui, ó. Tá certo, ó? Então, se você observar aqui, ó, onde eu estou contornando, eu vou formar a figura de um retângulo. Esse B aqui, ó, agora ele vai ser exatamente esse ponto. Deixa eu destacar aqui. Aqui continua sendo aqui tudo, ó. É a medida de quem? De B. E aqui vai ser exatamente quem? A altura. Logo, a área do paralelogramo é igual à área de quem? Do retângulo. Tudo bem? Então, a área do paralelogramo será a base vezes quem? A altura. Tudo bem? Ficou entendido? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá beleza? Tá sim, Tá tá ok. sim. Agora Gente, sim eu entendi. o triângulo, tá? O triângulo é um polígono de 3 lados, beleza? Mas de onde é que ele vem? Ó pra cá, sinta o clima. Imagina só aqui um paralelogramo. A, B, C e aqui o D. E aqui representa exatamente a minha altura, ó. Tan, 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 tan. Isso aqui representa a altura, representado por H. Beleza? Tá dando para entender, não tá, gente? Ok? Tá. Galera, o que é um triângulo a partir de um paralelogramo? Como é que eu encontro um triângulo a partir de um paralelogramo? Imagina só que eu vou fechar assim, ó. Vocês estão me vendo? Assim, ó. Fazendo isso, ó. Então, vocês concordam se eu fechar? Ele vai ficar aqui, ó. Tum, 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 tum. Sim ou não? Então, aqui nós vamos ter um triângulo 1 e aqui um triângulo o quê? 2. Meus amor, me digam bem aí, o que é que essa área... Tá aqui, ó.
Errado. O que é 1, 2, 2? Mais bonito. Eu vou calcular a área, a área, a área do triângulo, do triângulo 1. O que é que vocês têm a dizer em relação ao outro, mas triângulo não? É ABD. Fica mais melhor. Triângulo ABD. Como é que eu faço para calcular a área do triângulo ABD? Hein? O que é que vocês falam em relação ao paralelogramo, hein? Hein? Vocês concordam que a área desse triângulo aí, a área do triângulo, é exatamente a metade da área do paralelogramo? Sim ou não? Essa área aqui do paralelogramo ABCD, se eu traçar a diagonal, eu vou dividir ao meio. E tudo que é dividido por meio, eu divido por quanto? Por 2. Pergunto, vocês conseguem enxergar que a área desse triângulo ABD é a metade da área do paralelogramo? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Então, como é calcular a área de um paralelogramo? Acabei de falar. Como é calcular a área de um paralelogramo? Hein, meu povo? É a mesma área do Base vezes a triângulo, que é altura. base Base vezes vezes a altura dividido por quanto? Por 2. por 2. Essa formulazinha é exatamente a fórmula da área de quem o paralelogramo não, triângulo. Aqui não é paralelogramo não, é a área do triângulo, Por isso que eu tá tô, bom? enfim. Então, gente, é verdade, meu filho, até percebeu? Olha só. Então, a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo. Eu quero fazer uma parada aqui e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Gente, qual foi a primeira área que a gente estudou? Foi a área de quem? Do quadrado. Quadrado. Como é a fórmula da área do quadrado? Lado vezes quem? Lado vezes. O retângulo. O lado é de uma medida e a altura é de outra. Então, é a mesma ideia. Lado vezes lado, só que é base vezes quem? A altura. Aí vem para a área do paralelogramo. O paralelogramo é exatamente um retângulo meio que torto, mas as áreas são coincidentes. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. E agora a área do triângulo. A área do triângulo é proveniente da área do paralelogramo. Então, observa, galera, que todas as áreas elas serão vindas da área do quadrado até o círculo, por incrível que pareça. Todas as áreas elas saem da área do quadrado, pois as primeiras áreas, os primeiros estudos de área das figuras é vinda do quadrado, tá ok? Existem outras peculiaridades em relação à área do triângulo, porque vai existir várias fórmulas da área do triângulo. Um deles é a área do triângulo equilátero. Vocês sabem o que é um triângulo equilátero? Um triângulo Lados equilátero. iguais. Vocês sabem o que é? Lados iguais. Lados iguais. É um triângulo, que quer dizer igual. Sim, possui os três lados iguais. Um triângulo equilátero é o triângulo que possui três lados com medidas o quê? Iguais. Vou chamar aqui de L. A fórmula do triângulo equilátero, ela tem uma característica interessante, tá bom? É base vezes altura dividido por 2? É, mas ela tem uma fórmula, tá ok? Gente, primeira coisa que a gente vai fazer o cálculo é da altura. O que é a altura? A gente acabou de ver o segmento que liga o vértice até o lado oposto, formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus. No triângulo equilátero, a altura vai dividir o segmento oposto ao meio. Então, aqui é L sobre 2, e aqui vai ser L sobre 2. L sobre 2 mais L sobre 2 dá exatamente L. E aqui vai representar quem? A altura. Tudo bem? Então, gente, se eu der nome aqui a esses vértices, A, B, C e aqui o H. E se eu considerar o triângulo ABH? Temos. Gente, no triângulo ABH,
nós temos um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar nele o teorema de Pitágoras, não é verdade? Quem é a hipotenusa aqui? É o L, tá bom? L ao quadrado. Quem são os catetos? H e H sobre 2. Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 o quê? Ao quadrado. O que é isso aqui? É o famoso teorema de Pitt, para os mais íntimos. Teorema de Pitágoras, tá ok? Então, a gente desenvolve isso daí, tudo bem? Como é que fica a aplicação aqui? Vou colocar para cá, ó. L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, L ao quadrado sobre 4. Jogando para cá, eu vou ter L ao quadrado menos L ao quadrado menos L2 sobre 4 é igual a H ao quadrado. Jogando para cima de novo, eu vou ter que H ao quadrado, serarás. Bota o 4 embaixo. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L o quê? Ao quadrado, tá? Ficou horrível. Está saindo aqui da mesa. Olha só. 3L ao quadrado. Tá tranquilo? Então, quem é H? É a raiz quadrada de 3L2 sobre 4. Então, a fórmula da altura do triângulo equilátero, corta 2 com 2, fica L. Raiz de 3, raiz de 4 é quanto? 2. Então, essa fórmulazinha aqui, gente, é a fórmula que calcula a altura de um triângulo equilátero. Mas nós estamos estudando a altura? Note, nós estamos estudando a área do triângulo que equilátero. Agora eu vou fazer de vermelho. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre quanto? 2. Está bem aqui, Titia. Não precisa nem ter colocado, é zero. Então, a área vai ser... Quanto é que mede a base? Ora, se tudo mede L, então a base é quem? L. Vezes a altura é quanto? L raiz de 3 sobre 2. Sobre quanto? 2. Então, eu vou ter o quê? A vai ser L vezes L. L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Tá? Divisão de fração. Multiplica, conserva a primeira, que vai dar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 2? 1 meio. Então, aqui é a multiplicação de fração. L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 vai ser quem? L ao quadrado raiz de 3. E 2 vezes 2 vai ser quanto? 4. Então, gente, essa bendita fórmula aqui, ó, é exatamente a fórmula que calcula a área de um triângulo que? A área de um triângulo equilátero. Observa que tudo o que eu fiz foi baseado em conhecimentos de teorema de Pitágoras, tá ok? Professor, precisa saber isso aí tudo? Não. Basta que você saiba, basta você relembrar que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2, que a altura de um triângulo é L, representa a medida do lado do triângulo equilátero, e a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá ok? Tá beleza? Vamos passar adiante. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Hoje tem só 19 alunos. Eita, adiante. Oi. Gente, como é que eu calculo a área de um trapézio? Vocês lembram o que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. E esses lados são chamados de base, tá ok? Aqui, ó, esse Bzão aqui é chamado de base maior e esse Bzinho é a base menor. Apenas esses 2 lados são paralelos. E os outros 2 lados que não são paralelos são chamados de lados oblíquos, tá? São lados oblíquos, lados que não são paralelos, tá ok? Deixa eu dar uma puxada aqui. Deixa eu fazer de outra forma aqui, tem muito aluno que não entende isso daqui. Deixa eu desenhar aqui um trapézio. Tchom, tchom, tchom. Já lá vai o Picasso. Olha só. Vou apagar aqui.
Não, gente, mas se fosse no quadro, tava muito lindo. Tá bom? Isso aqui é o Bzão, que eu vou chamar de base maior. Aqui é o Bzinho, que eu vou chamar de menor. E a distância entre as duas bases vai ser chamado de altura. Tá beleza? Alguém poderia me dizer como é que eu encontro a área desse trapézio em função do que eu já estudei? Sim ou não? E tá escuro, deixa eu ligar aqui a É, luz. mas Sim, como é que eu faço? Me dê uma dica aí. O Bzinho e o Bzão vezes a altura. Mas eu quero chegar na expressão. Elas estão na sala, mas aqui não está aparecendo que elas estão pedindo, não, Lucas. Não está pedindo, não. Diga para ela mudar lá para o e-mail. Lá embaixo tem assim, mudar e-mail quando você está entrando dentro da sala. Ok. Tá? Gente, olha só aqui. Olha o que é que eu vou fazer. Sinta o clima. Não, professor. Ah, Só que ela falou eu que vou. é a questão da internet dela lá. É um e-mail aquele acadêmico mesmo, é? Não, ela falou que é a questão da internet dela. Ah. Se cair agora. Mas eu vou gravar e vou já Eu mandar não para vou você. conseguir Vai já entrar chegar aí mais. pelo YouTube, viu? Ok. Beleza? Olha Beleza. só. Como é que eu vou fazer a área do trapézio? Eu vou dividir esse trapézio, ó. Oh, mas ficou horrível. Poxa. Oh, meu pai do céu. Tirou foi tudo. Olha só. Vou destacar de verde, ó. Eu vou dividir esse trapézio em duas figuras, tá? Vou chamar isso aqui de triângulo 1. Não é? Digitar isso aqui. Olha, 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 olha. ei, mas Olha só. Eu vou chamar esse trapézio aqui agora de triângulo 1 e triângulo o quê? 2. Tá bom? Olha só. Vocês concordam que a área desse trapézio nada mais é do que a área 1 mais a área 2? Sim ou não? sim, A área sim. desse trapézio não é a área dos dois triângulos? Gente, o que é a área 1, hein? O que é essa figura 1? Hein? É um triângulo. Triângulo, Quanto é que mede a base dele? sei. Bzinho. Ok, a base dele é essa, ó. Isso. Bzinho. Quanto é a altura dele? A distância daqui até esse vértice é quanto? Quanto é a altura dele? É H também, ó. A altura desse triângulo aqui, ó, seria essa distância aqui, ó. Deixa eu botar aqui. A altura desse triângulo Bzinho aqui, ó, é exatamente essa daqui, ó. E representa o quê? H também, ó. Tudo bem? Lembrar que para que seja altura, é um ângulo reto, pois esse triângulo aqui é obtusângulo, a altura dele é externa. Então, a área dele vai ser Bzinho vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Mais. Quem é a área 2 aqui? Também é um triângulo. Quanto é que mede a base dele? Professor, B... Oi. do trapézio não é só base vezes altura, não. Não, Mas eu acho. não, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Hum, Então, no triângulo 2, quanto é que mede a base? Bzão. Quanto é que mede a altura? Continua sendo H, dividido por quanto? Por 2. A área do trapézio nada mais é do que a soma de duas áreas de triângulo. Gente, se vocês observarem aqui agora, o H sobre 2, ele é fator comum, ó. H sobre 2, H sobre 2. Então, eu coloco ele em evidência. A expressão H sobre 2 para dar base vezes a altura sobre 2, basta que a gente multiplique por Bzinho. Mais H sobre 2 para ficar essa expressão, vai ficar sendo quem? Bzão. Então, gente, observa que nós chegamos até a fórmula da área de quem? Do trapézio. Então, a gente pode dizer que a área do trapézio é quem? Base maior mais
base menor, vezes a altura dividido por quanto? Vezes a altura dividido por 2. O que é que representa esse Bzão? Bzão representa a base maior. O que é que representa o Bzinho? Base menor. O que é que representa o H? H representa a altura, não é a altura, não. É a altura. Vai ser exatamente a altura. Tudo bem? Então, gente, é importante. Eu estou fazendo dessa forma, gente, porque eu quero que vocês agora recordem o quê? A área do trapézio veio do triângulo. A área do triângulo veio do losango. A área do losango veio do retângulo. E a área do retângulo veio do quadrado. Olha que coisa maravilhosa. É um puxando o outro, tá ok, gente? Então, é muito lindo isso daqui. A área, tudo bem, gente? Tá ok? Tá tranquilo? Olha só. Ok. E, por fim, a gente vai falar da área do losango. O losango também é chamado de rombo, tá ok? Deixa eu colocar aqui, ó, um losango aqui. Ô, mas ficou tão tortinho. Ave Maria. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer logo as diagonais, depois eu ligo. Ó. Tá, tá, tá. Mas tá lindo, não tá? Gente, o que vem a ser um losango? Um losango, galera, vai ser um quadrilátero, possui os 4 lados iguais, tá certo? E aqui as suas diagonais, elas se cruzam exatamente no ponto médio, tá bom? E ela vai ser uma diagonal maior e uma diagonal que menor, tá bom? Eu vou até apagar isso aqui, senão vai atrapalhar isso aqui, isso aqui. Não vai ser nem necessário falar de lado, não. No trapézio, então, ó, desculpa, no losango, aqui eu vou ter o Dzão, que é a diagonal maior, e aqui, ó, eu vou ter a diagonal menor, que vai ser quem? O Dzinho. Galera, a principal característica do losango é que as diagonais vão se cruzar no ponto médio. Então, aqui vai ser a metade de Dzão, e aqui vai ser a metade de Dzinho. Tudo bem? Então, ó, fazendo aqui uma ampliação da figura, eu vou ter isso, ó. Tá? Aqui vai ser quem? Dzão sobre 2. E aqui vai ser quem? Dzinho sobre 2. Meus amor, como é que eu encontro a área de um losango agora, hein? Como é que eu encontro? Vocês concordam que a área desse losango é 4 vezes a área desse triângulo? Sim ou não? Não é, porque aqui eu dividi em quantos? Em 4. 1, 2, 3, 4. Então, se eu fizer isso aqui, eu estarei calculando a área de quem? Do losango. Então, a área vai ser 4 vezes. Como é que calcula a área desse triângulo aqui? A base é quanto? Dzão sobre 2. Quanto é a altura? Dzinho sobre 2. Então, base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Tá ok? Então, aqui, ó, 4 dividido por 2 é quanto? 2. Então, a área vai ser quanto? Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2 sobre 2. Tá certo? Não, desculpa. Desculpa, o 2 ficou aqui fora. Tá? Deixa eu ver se não vai ter espaço, ó. 4 dividido por 2 dá 2 aqui fora, né? Ó, duas vezes. Aí só me sobrou o quê? Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre quanto?
sobre 2. Tudo bem? Esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2 aqui. Então, a área do losango vai ficar Dzão vezes Dzinho sobre 2. Essa é a fórmula que calcula a área do losango. Em outras palavras, é o produto das diagonais dividido por 2, em que o Dzão representa o quê? Dzão representa a medida da diagonal maior. E o Dzinho representa a diagonal o quê? Menor. Tudo bem? Tá ok? Opa, é borracha. Então, galera, todas essas fórmulas, eu volto agora do losango, precisou do triângulo, tá bom? Então, observa, gente, que é um puxando a área da outra, tá bom? E, baseado nisso, em todas as outras que nós colocamos aqui, ó, em todas elas, só, mas tá tão lindo, coloridinho. Então, a gente vai estudar a área dos polígonos regulares. Vocês estão lembrados que na aula passada, a gente falou do que eram polígonos regulares? Vai ser aqueles polígonos em que os lados vão possuir o mesmo tamanho, tá certo? E os ângulos internos também vai ter o mesmo tamanho, tá certo? Então, nós vamos ter o quadrado, o pentágono. O que é um quadrado? O quadrado é o quadrilátero regular. Por quê? Porque ele possui os 4 lados iguais, tá? E cada e aqui é o octógono regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ter o octógono regular, tudo bem? Essa fórmula, gente, tá bom? Da área é nada mais nada menos do que. Prestem bastante atenção. Se vocês observarem aqui, gente, essas figuras elas estão sendo divididas em triângulos. Olha o quadrado aqui, ó, dividido em 4 triângulos. O pentágono dividido em 5 triângulos. O hexágono dividido em 6 triângulos. Aqui é o quê? 1, 2, 3, 4. É um heptágono, né? O heptágono dividido em 7 triângulos. Então, nada mais é do que n vezes. Então, n, a fórmula é n vezes L vezes A sobre 2. O que é que representa n? A quantidade de lados, que coincide com o quê? Com o número de triângulos que eu vou fazer a decomposição. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, já que aqui a base é L, vezes a altura, que é que ele chama de apótema. Tá ok? Gente, o que é um apótema? Apótema vai ser o segmento de reta que liga o centro do polígono ao ponto médio do lado do polígono. Deixa eu colocar aqui para vocês um hexágono. Não. Deixa eu colocar aqui para vocês um hexágono regular. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Gente, eu vou dividir ele em 6 triângulos, que coincide com o número de lados. Um hexágono tem o quê? Tem 6 lados, tá bom? Então, aqui, ó, lado, 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 lado e quem? Lado. O apótema, não é apotema, é apótema, é o segmento de reta que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto, formando o ângulo de 90 graus, que é a altura. Então, esse pedacinho aqui vai ser L sobre 2. O caso específico do hexágono é que vão ser 6 triângulos, o quê? Equiláteros. Então, por isso que a fórmula é N, que é o número de lados, vezes L, que representa a base, vezes a altura, que é representada pelo apótema, dividido por quanto? Por 2, tá ok? Por isso que tem essa fórmula. A área de um polígono regular é N vezes L vezes A sobre 2, tudo bem? Então, não esqueçam disso. Ah, professor, é muito utilizado? Não. A área dos polígonos regulares não é muito utilizado, mas se vier a cair, vocês têm toda a condição de estarem, tá, sabendo como é que se calcula a área das figuras, tudo bem? E para a gente finalizar, tá ok? Só isso aqui que falta é a razão de áreas. Bem, gente, é muito importante porque a gente vai ver troncos.
tronco de figuras, tronco das figuras, tá? Espaciais. E é necessário que a gente faça comparação de áreas, tudo bem? Uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam é, por exemplo, ó, se eu tenho aqui 2 quadrados, tudo bem? Imagina só aqui, ó. Um tem lado 2 centímetros, o outro tem lado 4 centímetros, tudo bem? 2 centímetros, 2 centímetros. Centímetros. Bora. Ô, gente. Ô, gente, tá escrevendo não. Ah, meu Deus. Tá bagunçando comigo. 4 centímetros, 4 centímetros. Voltou. Quanto é, gente, a área desse quadrado? A área dele vai ser 2 vezes 2, vai ser 4 centímetros quadrados. Qual é a área desse quadrado aqui? 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. E, gente, pelo amor de Deus, nunca, nunca, nunca diga que se eu dobrar a área de uma figura, de um lado de uma figura, vai dobrar a sua área. Por quê? Eu coloquei de 2 para 4. Dobrou ou não dobrou? Dobrou. O 2 dobrou, então multiplica por 2, transforma em 4. Mas a área dobrou? Não. Se fosse para dobrar, seria 8, e não é. Nesse caso, a área foi quadruplicar. Quadruplicar é multiplicar por 4. Então, eu pergunto, qual é a razão que a gente vai ter aqui? Tá certo? Gente, não esqueçam. Tá certo? A razão de áreas vai ser a constante elevado ao quadrado. A área 1 vai estar para área 2, assim como a constante vai estar elevada ao quadrado. Professor, não entendi nada. Entendeu? Sim, senhor. O que é essa constante? É exatamente uma constante de proporcionalidade. Como assim? A constante vai ser nada mais nada menos do que a razão de um lado 1 por um lado que 2, tá ok? A constante é a razão entre os lados, tá bom? Então, nesse caso aqui, a constante vai ser de 2, estando para quem? Estando para 4. Simplificando aqui tudo por 2, aqui vai ser igual a 1 meio. Tudo bem? Olha só, gente, como é que fica essa característica aqui, ó? A área 1 é quanto? 4. A área 2 é quanto? 16. Igual. Quanto é a constante aqui que a gente encontrou? 1 meio. 1 meio elevado a quanto? A 2. Eu pergunto, essas expressões são iguais? São, professor. Porque aqui dá para dividir tudo por quanto? Por 4. Então, vai dar 1 quarto é igual a 1 meio elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 é quanto? 4. Professor, para que serve isso? Serve para eu dar razão, dou uma área e quero encontrar uma outra. Dá para fazer tudo isso, tá, gente? Então, não esqueçam, tá? A razão de semelhança entre as figuras vai ter uma constante. Nesse caso aqui é de 2 para 4, que vai ser 1 meio. Ou, em outras palavras, enquanto a primeira é uma unidade, ali vai ser o dobro, ó, 2, 4. Mas a razão de área vai ser a constante ao quadrado. Então, se você observar, a área 4 está para 16, assim como a constante 1 meio está elevada ao quadrado. Que se a gente desenvolver tudo isso daí, deu exatamente uma igualdade o quê? Verdadeira. Tá ok, gente? Então, baseado nessas ideias aqui, eu quero que vocês procurem, tá certo? Tentem resolver a página, vou colocar aqui, ó, resolver, tá? Responder, tá? Eu quero que vocês respondam a página de número 52. Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Olha que 2 semanas. Resolvam a página de número... Oi.
resolva a página 52, coloca, não precisa estar copiando não, tá? Só coloca o item, questão 13, item A, e coloca os cálculos, tá certo? Tira a fotinha, só essa página, tá bom? Tira a fotinha e coloca lá na tua pasta dentro da matemática, tá bom? Na hora que eu vou colocar a atividade, o pessoal diz que bugou. Tô sabendo, tá? Tá bonzinho aqui. Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vocês estão me enxergando direitinho, então? Sim. Então, Sim. então, galera, então, a nossa aula até já passou, né? Era até 4h45, já são 4h53, passa muito rápido, gente. Ah, eu aula que passa ligeiro, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tudo de bom para vocês. Estou lá no grupo do WhatsApp, podem me procurar, tá bom? Tudo de bom. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Um abraço. Falou, Tchau, professor. tchau. Mais tarde, essa aula tá lá no grupo, viu? Vou colocar no YouTube e eu vou colocar no Classroom. Tudo bem? Beleza. Valeu. Tchau. 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 Falou! Valeu.